Começa agora mais um programa, série Escola de Profetas, e você é o nosso convidado a participar. Caso você queira, mande aí sua participação pelo Instagram, @RedeGospelTV. Mais uma vez juntos, Bispo Rueda. Olá, Bispo G, a todos que nos assistem, Deus abençoe ricamente mais uma vez. É uma grande oportunidade e sou grato por estar aqui com vocês. Então fique conosco, Escola de Profetas. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a cura do menino endemoniado que convulsionava. Então aí é algo meio estranho, mas endemoniado convulsionava. É sobre isso que nós vamos falar e a respeito da maneira qual a expectativa do Senhor Jesus foi frustrada. Bispo, mas Jesus tinha expectativas que foram frustradas? Vamos ler. Marcos capítulo 9, versículo 14 diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E aí, bispo, começa então a nossa caminhada, a expectativa de Jesus era que os discípulos cumprissem com o envio. E era a certeza. Eles foram já enviados com esse objetivo e, de repente, ainda na frente dos escribas, os fariseus e escribas, eles vão falhar. Ao invés de fazer o que tinha que ser feito, começaram a discutir, discorrer do problema, se era, se não era, se conseguia, se não conseguia, se tinha, se não tinha, desde quando tinha o problema. E é interessante a fala do Senhor Jesus, né? Geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? Isso parece até alguém que está desagradado de estar ali, né? Que não gosta da presença deles. Será que era isso? Na verdade, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o contrário também é verdade. Então, quando eu me manifesto sem fé, eu não apenas desagrado, né? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus está a ponto de vomitar os mornos. E os mornos são, de fato, os homens sem fé. As pessoas que confessam com a sua boca, mas não se manifestam adequadamente. Esses discípulos, eles estavam sim frustrando as expectativas porque eles tinham recebido alto investimento. Você investe fortemente em alguém, você não espera nada? Você investe na educação do teu filho, ele vai lá e tira uma nota vermelha. Como é que você se sente, né? Você investe em um negócio, o negócio não anda, não vai para frente, só dá prejuízo. Como é que você se sente? Você não se frustra? Jesus investiu diferenciadamente na vida dos discípulos. Os chamou, os separou para serem homens notáveis e excepcionais. E de repente, vão bater boca com o fariseu, ao invés de acudir o pai que estava ali com o filho naquela situação. Não tem como não se frustrar, né, bispo? E o pior, né? Porque eu imagino os sentimentos. Glória a Deus que tudo indica que eles não tinham esse sentimento, mas muitas vezes o que ocorre é que às vezes as pessoas que estão embaixo do envio não podem ouvir algo que os desagrade, né? Ou então uma pressão, uma situação assim, que possa gerar uma situação contrária. Imagina ouvir isso de Jesus, os discípulos. Agora, vamos recordar um pouco, porque se falaram isso, é porque lhes foi dada a condição para eles exercerem. Então aqui, quando ele fala, até quando vos sofrereis? Então, Jesus estava sofrendo pela ineficácia dos discípulos. Porque Marcos 6, versículo 7, diz assim: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade
sobre os espíritos imundos. E agora o versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, veja que eles já tinham recebido autoridade e não estavam pondo em prática, né? Como você colocou, discutindo, vendo se fizeram da forma correta. Mas, e essa realidade, bispo? Porque um pouquinho mais à frente, o próprio Jesus falou, ó, essa casta só sai com jejum e oração. O que quer dizer isso? Existem níveis diferentes, né? Forças diferentes, principados, potestades, dominadores. No envio aqui, que eles iam de 2 em 2, eles receberam a autoridade e eles exerceram a autoridade. E é interessante que alguém que já tenha conseguido, já tenha tido êxito, já tenha trabalhado nesse sentido e tendo resultado nesse sentido, volte a não ter resultados, volte a ter problemas com isso. E ao invés de buscar uma resposta ou uma direção espiritual, entraram em uma discussão. Ora, se eu tenho sobre a minha vida o Espírito Santo e não tive êxito em alguma coisa, eu vou buscar entender o porquê, aonde está a falha comigo, não no processo ou na pessoa. Veja, Deus já nos deu. Qual é o meu lugar espiritualmente? Assentado acima de principados, potestades e dominadores nas regiões celestes. Esse é o teu lugar. É aqui que você está sentado. Agora, é óbvio que existem resistências. Daniel não orou e o anjo não demorou? Entre aspas, demorou? Não, né? Mas ele foi resistido para entregar a resposta e depois de 21 dias o anjo disse para ele, olha, eu fui enviado assim que você se pôs a orar, mas o principado da Pérsia me resistiu. Então existem resistências e é aí que Jesus complementa dizendo, esse problema aí, ó, isso só se resolve com jejum e oração, ou seja, com mais consagração. Com mais aproximação de Deus, com mais intimidade. Relacionamento se constrói com intimidade, com proximidade. Né? Então, conheço o Bispo G desde a minha conversão, há 21 anos, 25 anos, né? Vai fazer 25 anos que eu me converti. Desde a minha conversão conheço o Bispo, caminhei por muito tempo e caminho com o Bispo G no dia a dia. Então, hoje, eu tenho uma determinada intimidade que há 20 anos atrás eu não tinha. Nós nos desenvolvemos juntos, aprendi como discípulo, como amigo, como irmão, como bispo. Isso faz com que eu tenha um relacionamento diferente. Não é assim com a família, não é assim com o amigo, com o círculo de trabalho, é assim. E não é assim com Deus. Né? A pessoa acha que se converte o quê? Dá um estalo e agora eu vou esticar a mão e vou expulsar. Né? Eu vou orar, as coisas vão acontecer. Você precisa desenvolver o seu relacionamento. Fé é dom. E Dom Paulo ensina que é necessário desenvolvermos. Desenvolva o dom que há em ti. Uma vez desenvolvido, com as devidas consagrações, não há quem lhe possa resistir. Amém. Até lembrei de uma piadinha no começo da minha conversão, que contaram para mim, né? Que estava um cara endemoniado num porão, bem no fundo assim de uma casa, e aí o cara novo convertido foi lá para expulsar. E aí ele pôs a mão, levantou a mão e, sem perceber, ele enfiou dentro do local do buraco de uma lâmpada. E ali colocou, e obviamente tomou choque. Um choque. E estava falando, sai dele e sai de mim também. Sai dele e sai de mim também. Às vezes, essa é a expectativa que as pessoas têm, né? Porque às vezes a pessoa precipitadamente põe as mãos sem ter autoridade. Ou então, não usa da consagração. A expectativa de Jesus foi frustrada. Ele já esperava que os discípulos tivessem uma vida de jejum, de consagração, de oração que eles não estavam tendo. Tanto é uma realidade que quando Jesus os leva ao monte, no momento da sua maior, né, no Getsemane, no momento da sua maior dificuldade, eles preferem dormir do que vigiar e orar. Não tinham costume de exercer o poder da oração e autoridade. Daí, obviamente, frustraram e ainda diante de quem, né? Sempre tem um desgraçado de um fariseu perto, né? Talvez isso se reflita com o que acontece até os dias de hoje, com o excesso da vida moderna, as tarefas e tudo que nós vivemos, a pessoa se torna
um ativista, né? E ele não consegue ter um tempo de qualidade com Deus. Não significa que não ama Deus, não significa que não é sincero, não é fiel, temente, não é nada disso. Mas eu acabo muitas vezes incorrendo no erro de entrar num turbilhão de atividades e não me separar devidamente, né? Não meditar na palavra, não ter um tempo de oração, não ter um tempo de consagração e jejum, não separar fielmente, responsavelmente algo ao Senhor. Nós, na Igreja Renascer, fazemos jejuns constantes. Todos os meses nós temos as nossas campanhas. Agora, por exemplo, né, estamos aí num jejum, sempre estamos em jejum. Então, nós temos uma prática de jejum e oração. Há quem, de repente, faça isso como cair numa vala comum. Lá, mais um jejum. Mesmo, tem pessoas que nem perguntam lembra, mesmo. Esqueci, era jejum de tal coisa, puxa, comi o pão, ou tomei o café, ou sei lá, comi o bife. Mas Deus sabe, né? Deus sabe do meu coração, claro que Deus sabe todas as coisas, né? E você sabe o quão importante tem sido aquilo para a tua vida e o quão aquilo te habilita para vencer principados, potestades e dominadores? Então não deixe o inimigo te enganar. Amém. É muito importante porque o próprio Jesus falou, vigiai e orai. Então era essa expectativa e infelizmente não se cumpriu. E no livro de Lucas, no capítulo 9, 39, ele traz uma versão muito interessante, porque ele fala como se fosse epilepsia. Então Lucas 9, 39 diz assim, um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Então eu já vi ataque epilético, é bem assim. A pessoa, inclusive, depois que ela tem, né, ela chega a espumar tudo, ela fica depois ali como se estivesse desmaiada. Ela abre os olhos, não sabe o que está acontecendo ao redor, tudo. Mas será que era epilepsia ou uma possessão demoníaca? E aí, Bispo? Bom, comprovadamente era uma possessão demoníaca porque Jesus expulsou o demônio e ele foi curado. Porém, a epilepsia em si não é o endemoniamento, mas sim o problema espiritual que pode acarretar em vários males. A cegueira é espiritual, é um endemoniamento? Não, mas o endemoniamento pode deixar o cara cego? Pode, né? Um câncer é um endemoniamento? Não, é um mal que a sociedade enfrenta. Está aí, a saúde está fragilizada. Mas um demônio pode plantar um câncer? Pode. Então, esse endemoniamento trouxe essa manifestação. Não significa que este problema seja sempre de cunho demoníaco, entende? Uma coisa é você ter uma situação de dificuldade, sua mobilidade afetada, passar por um problema, passar por uma enfermidade. Outra coisa é você ter algo espiritual causando esse mal, né? Então, essa casta de demônios causava esse mal nesse jovem. E sim, muitas pessoas que têm ataque desse gênero podem sim estar sofrendo com uma situação espiritual. Ou não, né? Verdade. Nos hospitais tem várias pessoas. Quantas vezes eu lidei com isso? Quantas vezes a gente teve que orar e trabalhar com pessoas que fisicamente não tinham nada? O médico não acha nada. Não tem raízes científicas para aquele problema, mas o problema está lá. E aí, o que eu faço? Né? Então, orai, jejuai, para que esse mal saia. Então, esse jovem, sim, sofria de endemoniamento, mas não é a epilepsia que é esse problema, mas sim esse demônio que usou dessa enfermidade. E também é até importante, Bispo, nessa colocação, que a gente entenda. Mas a pessoa já tem desde a infância isso. Nós vemos um outro caso que Jesus expulsa também um espírito de enfermidade maligno desse nível, que era desde o início. Eu vou ler agora, Marcos 9, versículo 20, diz assim: E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede?
Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então nós vemos aqui um milagre semelhante e que Jesus toma um posicionamento de expulsão também. Não quer dizer que todas as situações semelhantes vão ser expulsão, mas nós temos que tomar ciência que muitas dessas situações podem até ter influência de espíritos malignos ou o próprio espírito maligno. Veja que acontecia desde a infância. Ninguém nunca discerniu que poderia ser um demônio. E o que ocorre é que mal chegou Jesus, o demônio já se manifestou. Já sei o que está para acontecer, já. O que tem? Já começou e espumar e já veio fazer tudo o que era. O que houve de reconhecimento? A santidade do Senhor. A nossa santidade ela é muito importante nesse processo de expulsar demônios, né? Não há compatibilidade de trevas com luz. Então, quando Jesus ali está, a luz está manifesta. E óbvio que aquele demônio imediatamente se manifesta, assim como o gadareno se manifestou, assim como em outras oportunidades, né, os males que estavam sobre as pessoas se manifestam, porque sabiam já que não teriam como permanecer naquela situação. Então Jesus, ele age na vida daquela criança e você vê aqui até um tom, talvez, parecido com desonra, porque ele diz assim, se tu podes, né? E Jesus ainda responde, se podes, por quê? Soa mal, né? Mas no desespero do pai, que por vezes deve ter buscado auxílio, não conseguido a solução do seu problema, ele já estava meio incrédulo. E Jesus fala, olha, tudo é possível ao que crê. Ele reconhece a sua falta de fé e ele fala assim, então, ajuda-me na minha falta de fé. Porque eu já não consigo mais acreditar. É difícil, né? E às vezes as evidências e as muitas tentativas frustradas acabam deixando registros em nós que a gente está assim. A gente só não confessa que não acredita mais porque se envergonha, porque tem temor, porque, sei lá, conscientemente você fala, não, Deus pode mudar, mas e lá dentro é verdade para você? Então faça que nem esse pai, ajuda-me na minha falta de fé, porque eu quero ver essa situação mudada. O pai estava ali, levando o filho a Cristo, porque ele queria ver a situação mudada. E você precisa se mover na direção do Senhor para ver a situação mudada. Se lhe falta fé, peça a Deus e Ele vai te dar. E as coisas vão mudar em nome de Jesus. Amém. E aqui, né, inclusive, bispo, ele fala que é um espírito surdo-mudo. Um espírito surdo-mudo, não ouvia e nem falava. Né? Então eu acho que não era daqueles o sofrimento desse jovem, né? O sofrimento desse jovem. Não era aqueles que aparecem na TV. Sai, não saio. Sai, não saio. E aquelas coisas que a gente vê, né? Então, mentiroso, e às vezes a pessoa acredita. Teve uma menina que você, eu acho que conheceu no passado, que ela era inclusive de São Bernardo, eu acho que você vai lembrar dela. E que ela, um dia, ela não era muito boa da cabeça. E ela costumava, em meio a ministrações, a gente fazia de quinta-feira guerra espiritual. E ela ficava fazendo assim. E ela fazia que ia ficar endemoniada. Fazia uns negócios assim. E sempre tinha um intercessor que já focava e já começava a querer expulsar. E era provocação, né? A gente sabia que ela não era muito boa da cabeça. Aí um dia ela veio contar pra gente que ela foi no litoral e era em Peruíbe. E foi numa igreja lá e começou a fazer isso. E quando ela começou a fazer isso, o pessoal veio pra cima dela e começou a expulsar demônio. E aí ela aproveitou e deu de endemoniado. Olha que doida, né? Meu Deus do céu. E deu de endemoniada. Só que depois, o que aconteceu?
Os caras continuavam expulsando e ela falava, olha, não, eu já estou liberto, eu já estou liberto. Mentiroso, eu sei que você está aí ainda. Ela ficou até de madrugada. Pela simulação dela. Ela ficou até de madrugada lá. Os caras não deixavam ela ir embora porque falavam, você é mentiroso, eu sei que você está aí. Então veja o que é brincar, né? Veja como é sério o mundo espiritual e as pessoas às vezes brincam, né? E podem sofrer consequências. Mas nós percebemos que os discípulos não puderam expulsá-lo, não estavam preparados e é muito importante, né? O próprio Jesus fala jejum e oração. Então, Mateus 17, 20 diz assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas Jesus, ele cita que só sai com jejum e oração. Então, o jejum e a oração, eles devem estimular a fé. Sim, são armas espirituais. Sem dúvida, né? São armas espirituais, onde você se abstém de algo, né? E você se conecta com Deus. Porque o jejum é uma maneira de você se consagrar, né? Então, eu tenho algo que eu gosto. Então, eu separo aquilo que eu gosto. Há quem seja partidário de achar que o jejum é só separação total, é ficar sem comer. Ora, existem várias maneiras. Você sim pode ficar sem comer durante um período, você pode deixar algo de lado. Eu conheci gente que jejuou cigarro e foi liberta. Bem. Deixou de fumar. Você fala, mas para jejuar cigarro, bispo? Mas a pessoa era um tabagista compulsivo. Falou, eu não consigo, né? Se você já foi fumante, você sabe como é difícil para uma pessoa fumante ficar sem fumar. É terrível. E ela foi, jejuou cigarro e aquilo foi um processo de libertação na vida dela. Né? Glória a Deus. Deus é aquele que atua de formas distintas, ele age tudo em todos. Então, a separação do jejum é um ato de consagração. E a separação de oração é um ato de relacionamento, de conexão. Assim como você conversa com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, né? Com os seus pais, com os seus amigos. Você não desenvolve o seu relacionamento em conversas, né? É que a gente vai vivendo cada vez mais, né, bispo? No mundo dos celulares, as conversas monossilábicas de emojis, né? É desenho para lá, desenho para cá, e a sociedade parece que vai perdendo esse costume de relacionar-se e desenvolver uma conversa, desenvolver um relacionamento que seja sadio dessa maneira. Então também se reflete isso na oração. A sua oração te conecta com Deus. Abre o teu coração, fala com o teu Pai. Ele conhece sim a tua palavra antes que ela chegue à tua boca, mas ele precisa ouvir, ele quer ouvir. Põe para fora, ora e jejua, e Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus. E a arma, né, principal que Jesus usou para vencer o diabo, né? Então ele fez um jejum prolongado, 40 dias, 40 noites, e um lado muito importante é o poder de resistência que você adquire, né? Porque quando você fala para o teu, olha, uma das coisas mais difíceis de controlar é o estômago. Porque faz parte, até vamos dizer assim, do instinto de sobrevivência a pessoa se alimentar. Sim. Então é algo que grita forte dentro de nós. Mas quando você começa a dizer não, e você toma um posicionamento, algo que você gosta, que você vai rejeitando, você vai adquirindo resistência, e esse poder de resistência ele se torna algo espiritual. Então, por isso que a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Então, é muito importante o jejum e oração também nesse poder de resistência, porque tem castas, tem níveis de entidades que tem que você aprender a ter esse tipo de resistência. Agora, é interessante ele falar que se for a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer, monte, vai para o mar e o monte vai. Então a fé é algo poderoso, hein? Muito poderoso. Quem é que resiste ou consegue deter um homem com fé? Porque a fé vai te dar resiliência, a fé vai te dar resistência, como o bispo acabou de colocar, ela vai te dar ousadia, ela vai te revelar caminhos espirituais e ela vai fazer com que você tenha um ingrediente que não tem como te levar ao sucesso. Sabe qual é?
acreditar que vai acontecer. É verdade. Porque a exemplificação, né, ou a tradução disso está em Hebreus, né? Fé é certeza das coisas que se esperam. Então, quem tem fé, ele tem certeza. E mais cedo, mais tarde, ele vai achar o caminho. Né? E não é patente de ninguém, né? Porque às vezes a pessoa fala, aquele tem fé, o outro não tem, eu tenho. Todos nós podemos ter fé. Então, não é exclusivo de alguém ou de um ou de outro. Agora, o que nós temos que buscar e exercitar, né? Então, essa é a prática. Marcos 9:38 diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então aqui um lado muito importante também, bispo, é a concordância. Porque a gente percebe aqui que havia alguns que criam em Jesus, expulsavam o demônio no nome de Jesus, mas não andavam com os discípulos. Opa, a patente foi requerida por mim, milagre é só eu. E isso não existe. Né? Nós temos que entender que o milagre se manifesta através de Jesus. Não é algo exclusivo e nem também algo que a gente possa atribuir uma condição mais espiritual em mim do que o do outro. Né? Uma malignidade isso. Terrível, né? Porque o que tinha que ser feito foi feito. A pessoa conseguiu expulsar o demônio. Então, se ela expulsou o demônio, efetivamente, Deus estava com ela, né? Porque não foi uma simulação. Não dá para simular no mundo espiritual. Certeza. Né? O homem carnal simula, no mundo espiritual não é uma simulação. Sim, sim, não, não. Ou acontece ou não acontece. É a verdade. Então, eles se enciumaram porque eles próprios às vezes não conseguiram, né, bispo? Mas eu acho que é mais isso, né? Andavam com Jesus e às vezes não conseguiam expulsar um demônio. O outro não andava, né, fisicamente, não era discípulo, não estava no dia a dia, não estava nas instruções, mas acreditava, tinha fé, tinha consagração e conseguiu expulsar. Como é que pode? Então, realmente não tem essa patente, né? A história do milagre é meu, né? Não fui eu. Quem é que assina embaixo aqui? Não. Quem assina é o sangue do Cordeiro. Amém. É o sangue do Cordeiro que assina o milagre. Essa Amém. É a verdade. E muitos dos milagres vêm da comunhão, da concordância. Então, o diabo quer minar, né? Como estava acontecendo. Já estavam discutindo entre si, já começaram a se perder. Por quê? Já tinha uma visão totalmente deformada, perderam o foco. E o foco maior que existe é comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu ali estarei. E sei de um lugar onde o Senhor está. E eu quero já fazer um convite para você estar conosco. Na Renascer Jardins, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, local de excelência, local maravilhoso, local seguro, onde você vai com a tua família, deixa o teu carro, tem estacionamento, local muito bom e cultos. Todas as noites, às 20 horas e no domingo, às 8, 10, 16 e 18 horas. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912. E eu estarei na General Glicério, número 412, no centro de Santo André. Bispo Apati e eu te esperamos para dias poderosos na presença do Senhor. Estacionamento gratuito no número 486. Venha renascer. É isso aí, venha renascer. Uma semana de vitória, que Deus abençoe. Tchau, tchau.